para isso, é essencial que o orador alie as técnicas de preparação do sermão. A oração, a dependência do Espírito Santo e o testemunho, uma vida pautada pela obediência às Escrituras. Antes de preparar um sermão, o orador deve conhecer o público, isso aqui é muito importante, conhecer o público para o qual vai direcionará. Isso fará com que escolha o vocabulário apropriado para a exposição, tornando-o mais acessível aos ouvintes. Conhecer a ocasião e o tempo reservado para a pregação é importante, pois um sermão entregue em um casamento, com restrições de horário, por exemplo, será diferente daquele entregue em uma celebração dominical ou em um funeral. Então imagina que está repleto de jovens e eu falar apenas uma forma culta. Meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. A gente que é mais, tem mais idade, mais velha, a pessoa que é mais... Tudo bem. Mas o jovem vai falar, que chatice. É a realidade. Os jovens não gostam de algo formal. Uma linguagem, ele faz toda a diferença. Isso é um culto de jovens? Ô, meus queridos, como é que vocês estão? A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como foi o dia de vocês? Foi bem? Foi alegre? Que maravilha. Aí os jovens, opa. Esse pregador é descolado e tal. Eu não preciso aqui inventar também. E aí, mano, tá ligado? Aí também os exageros. Mas eu posso falar de uma forma que os jovens se interajam. Porque pregação a gente leva tanto a sério, mas tão a sério que a gente fica um robô. Meus queridos, abraço. Não, a pregação é algo espontâneo. É leve, algo que se tiver agora um público misturado, aí sim você procura o meio termo. Meus queridos, a paz do Senhor, como é que os irmãos estão? Abra comigo, por favor, livro tal. Usa meio termo. Não fica tão alegre demais para os mais velhos falar assim, isso é menino demais. Também muito formal para o jovem falar assim, isso é muito chato. Entendeu? Então, essa é a importância da homilética. É você ter um apurado geral daquilo que você vai pregar, porque primeiro teve uma hermenêutica, uma exegese, e agora tem uma homilética. Veja a sequência. Você está fazendo um casamento. Você vai pregar sobre salvação em casamento no sentido de aceita Jesus. Calma, irmão. Celebre o casamento. É o casamento. Claro que a gente vai deixar de falar de Jesus. Mas fala de Jesus de uma forma que envolva um casamento. Irmão, Jesus participou de um casamento. Vocês sabiam? Um casamento que faltou o vinho. Pronto, estou falando de um casamento. Só que isso tem que ser algo bem resumido. Eu vou pegar lá no início. Irmão, Jesus nasceu em Belém. E ele cresceu, irmãos. Aí eu vou pegar o casamento inteiro só numa pregação. Então, veja a importância de uma aula como essa. A gente saber lidar com o tempo. Luan, você tem apenas 15 minutos. Amém, pastor. Meus queridos, abra sua Bíblia e tal. Irmão, muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ponto. Luan só me deu... Eu passei o mês inteiro, Luan. Eu tenho mensagem para pregar 2 horas. Ele me deu só 5 minutos. Irmãos, obedeça. Abra sua Bíblia, irmãos. O texto diz assim, irmãos. Que é tal. E assim. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, pastor. Amém. Pronto. Simples. A gente não pode... não, mas é errado. É muito louvor. Calma, deixa para reclamar isso depois de terminar o culto. Chega o pastor e fala, pastor, como é que pode? Deixa eu... Mas na hora, no público, para não constranger os irmãos... Às vezes é 11 horas da noite, por exemplo, e o pastor dá a oportunidade para pregar de 11 horas. O culto já pode ter terminado de 9. Irmãos, está com oportunidade. Fica à vontade, meu irmão. Esse fica à vontade está dizendo assim, calma aí, tá, já está tarde. Então, irmão, lê um texto, um versículo no máximo. Ô, irmãos, Deus é bom demais, meu irmão. Deus já fez maravilha neste lugar. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vai servir até para o pastor. Falar assim, realmente ele... Foi sucinto, porque já estava muito tarde, e eu que errei, porque dei muito tarde para ele. Então percebe que a gente tem que ter um equilíbrio? A gente, como agora futuros pregadores, a gente precisa ter esses cuidados. O ambiente que a gente está, se é para criança, se é para adolescente, se é para pessoas idôneas, a gente tem que observar tudo isso. Luan, vem pregar na minha igreja. Pastor, é culto de quê lá, por favor? Tem algum tema? Como é que vai ser lá? Não, vai ser... parecido com uma palestra. Opa, eu posso levar um slidezinho para passar lá para os jovens? Posso fazer? Fica à vontade, meu irmão. Aí você vai saber mais ou menos como é uma estratégia para você chegar a interpretar aquilo que você quer falar de uma forma tão clara que os jovens fiquem com sede. Eu quero mais. E não algo que você... Não, Luan, lá é liberado assim. Os jovens ficam assim, fazem um círculo e tal.
Aí lá vai eu pregar de uma forma formal na igreja. Como eu já fiz anteriormente, né? E o jovem fica assim. Como assim? É um culto ou uma palestra ou o que? Eu não estou entendendo mais nada. Então a gente tem que perguntar para compreender. Saber manejar elementos da hermenêutica, que a gente falou anteriormente, interpretação, a correta interpretação dos textos sagrados. E da exegese, que é o quê? Investigação do texto bíblico dentro de seu contexto, um apurado jamais afundado, buscando descobrir o significado do texto em si mesmo. É fundamental. Ler bastante e consultar diferentes traduções das escrituras gramáticas, comentários e dicionários teológicos ajudará a tornar a pesquisa prévia mais rica e apurada. Escolher o tipo ou o método do sermão é outro passo a ser dado. Entre as diversas definições, destacam-se o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo. Os 3 tipos aí vamos tratar sobre cada um deles que você pode escolher para pregar. Sermão textual. O sermão textual é uma técnica de pregação que se concentra em um trecho específico da Bíblia, geralmente um versículo ou uma pequena passagem, para extrair e transmitir uma mensagem clara e objetiva. Aqui é bem usado em uma saudação. Diferente de outras técnicas de pregação, como o sermão temático ou o sermão expositivo, o sermão textual limita o pregador a falar apenas sobre o texto em questão e sua mensagem principal, sem extrapolar para outros tópicos ou passagens bíblicas. Isso permite uma abordagem mais profunda e detalhada do texto, que no caso escolheu, proporcionando aos ouvintes uma compreensão mais profunda do significado e da aplicação prática da mensagem bíblica. Em resumo, o sermão textual é uma técnica de pregação que busca extrair o máximo de ensinamentos a partir de um texto bíblico específico, transmitindo uma mensagem clara e objetiva para os ouvintes. Sermão textual é elaborado a partir de um texto bíblico menor. O tema e as divisões são tiradas apenas do texto base. Ou seja, a estrutura do sermão é construída com base no texto escolhido. Exemplo, João 3,16. Como é que eu vou conseguir pregar 5, 10 minutos em apenas João 3,16? Então você vai ler o texto e falar assim, João 3,16, Deus amou muito da maneira, deu seu filho unigênito para salvar. Sim, o que é que eu vou pregar só nesse texto aqui? Você escolheu esse texto como base. Olha só a divisão que eu posso fazer dentro só apenas desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É a maior prova de amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. A maior prova de amor. Que deu o seu filho unigênito. O maior presente. Para que todo aquele que nele crê não pereça. É a maior decisão que você pode ter. Mas tenha a vida eterna, que é a maior recompensa. Você escolhe um texto, às vezes pode ser 3, 4, 5 versículos, no máximo, que às vezes você pegar Salmo 119, por exemplo, e se for ler todos os versículos, aí você vai passar o culto inteiro lendo. Então você resume um versículo a qual que você quer falar e vai falar apenas em cima desse texto. Você não vai precisar, irmãos, abra agora lá em Gênesis. Irmãos, agora em Apocalipse. Aí não, você escolheu um sermão textual. O contexto vai lhe dar base para a aplicação que você vai dar. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas por que ele me amou? O que foi que eu fiz ou deixei de fazer para ele me amar? Você tem que fazer hermenêutica. Todas as coisas que eu falei anteriormente, você tem que fazer. Só que na hora de pregar, você vai se limitar a esse texto. Mas tem que fazer a hermenêutica, a exegese, a homilética, para conseguir transmitir a mensagem que você quer dar em apenas um texto. Entendeu? Então você pega João 3,16, aí ó. Ah, porque deu o seu filho unigênito. Mas por que ele deu o seu filho? Qual a intenção dele dar o seu filho? Essa é a importância de um pregador. Por que ele entregou seu filho por mim, então? Você explica. Porque éramos condenados à morte, irmãos. Pecadores. Então ele entregou seu filho para nos livrar dessa condenação.
Eu estou me limitando apenas ao versículo 16. Você quer aprender mais da palavra de Deus? E que tal com os maiores pastores e pregadores do país? Deixarei no comentário um link de desconto para você ter acesso à maior escola de teologia online, a Academia de Pregadores. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.